Bom dia, povo abençoado de Deus, boa segunda-feira. E ontem nós pregamos pesadamente sobre a corrente demoníaca homossexualismo e hoje tem outra corrente demoníaca tão destrutiva e tanto maligno quanto o homossexualismo, que é a corrente dos cara preta, pince, brinco e tudo, ponta, chifres, cadeado, enfim. É só você colocar aí no Google orques ou zumbis de apocalipse e vai surgir aqueles filmes Senhores dos Anéis, Harry Potter, aqueles bichos, aquele negócio estranho. Então é a mesma semelhança às pessoas que transformam o seu corpo para ficar daquela forma deplorável e desprezível. E eu já amanheci, cara, louvando, né? Fiz uma pequena oração com o louvor da Rainha Amenda e coloquei no outro canal lá, Jesus Acolhe 7, e no rádio, Bluetooth e na televisão já cantou a Kemily, a irmã dela Kathleen e a Maria Massal, e aí eu travei, e hoje quem está aqui é a Maria Massal. Vai ficar aqui para dizer que está nos ajudando também. Claro que ela está ali, mas já que está louvando ali e eu passei aqui, então quem vai ficar aqui é ela, porque quando eu sair daqui eu retornarei para lá de novo para ouvir ela, e depois dela a Rainha Almeida, que era Vitória, e é assim a minha vida todos os dias. E eu tinha 2 rádios Bluetooth, que um fica do lado da cama e o outro no outro, e um do lado esquerdo já deu problema e não carregava quando queria e tudo mais, e aí eu levei ele lá para a feira, onde eu compro às vezes aqueles ursinhos, aquelas coisas baratinho pelúcia, e doei pro irmão lá para ele vender baratinho para ele, e só tô com um de um lado, e aí de noite, como a tribulação em cima de mim é mais pesada, então só o rádiozinho do lado não está dando vencimento, e eu coloco o celular do outro lado assim, mas como o som do celular é bem baixinho, então aquela corrente demoníaca, diabólica, satânica, ela consegue perfurar ali e está conseguindo vir para os meus ouvidos aquelas falas, aqueles negócios estranhos que eu não quero ouvir. E hoje eu ia sair para comprar, ver se comprava um radinho. O que eu tenho ali, digamos que para carregar que nem celular, para mim já não serve mais, porque além de estar muito manjado e quebra muito rápido, pelo menos para mim. Então o que eu estou comprando agora, pelo menos o último que eu comprei, é mais ou menos assim, que ele é ligado lá na tomada direta, então se tiver de papocar, ele papoca aí. E o outro que eu comprar vai ser assim também na tomada, que pelo menos você não precisa ficar carregando, ele fica ali tocando até o dia, a noite toda. Já que eu não consigo dormir com a televisão por causa da claridade, mas seria também uma grande ajuda para mim colocar a Maria Massal na TV, a Kete Teixeira de um lado, a irmã dela, que do Marcel, do outro, a Rainha Almeida no celular e aquela Vitória do outro, no celular, enfim. Essa é a minha vida agora, depois que me converti, passou a ser assim, tá bom, meu irmão? Eu não consigo mais ter paz, e depois a gente faz outro estudo também sobre Saul e Davi, quando tinha aquelas tribulações ali em Saul, e para você ver que isso não é só em mim, mas já foi em pessoas de Deus mais melhor do que eu. Apesar de Saul ter caído e se perdido, mas quando ele estava de pé, ele ainda andou alguns momentos na presença de Deus e depois se desvirtuou. Bom, então ele ficava os demônios atormentando ele, e era louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Era o rei Davi que tocava citara, flauta, piano, bateria, violão, enfim. Digamos que no dia de hoje, as coisas que tem hoje, digamos que assim Davi tocava lá, aí ele se acalmava, os demônios não gostam de louvores, tá bom, meu irmão? E principalmente
como quando essas meninas estão tocando, as mais novinhas, é porque elas ainda são inocentes, tá bom? Elas não conheceram o PCC, nem cracudo, nem gay, nem nada. A gente crê que todas essas meninas que aqui estão, o nosso ponto de vista humano e espiritual, e está até um cheiro subindo aqui de quina de perfume, então até o perfume da Maria Marçal está até passando aqui, glórias a Deus, né? É que eu não passei perfume ainda hoje, só o de da Priscila. Bom, mas essas meninazinhas aí, digamos que elas nasceram, se criaram na presença de Deus na igreja, né? E estão crescendo assim. Então a gente crê que nenhum PCC tocou a mão nela ali, nem gay, nem nada, para beijar e abraçar, e ainda mais complexo e para a cama com elas. A gente crê que nunca houve isso, então ela, Maria Marçal e todas elas, a gente crê que ainda são virgens, no ponto de vista nosso cristão, que é quando a pessoa nasce e se cria na igreja, e aí ele só vai poder se envolver com um homem ou com uma mulher, dependendo do sexo, quando se casa, para todo mundo ver, aí é que se libera para fazer esses atos e tudo mais. Então, por isso que os diabos têm medo dela e raiva por causa disso, delas e de todas, até os garotinhos também que ainda são virgens, inocentes e puros diante de Deus, porque ainda está pureza nele, porque mesmo que já estão crescendo, mas ainda estão puros diante de Deus, não se contaminaram, que nem eu vivi 12 anos com a mulher de discoteca, né? Então já estão o bagaço, né? O caco dos ossos e por aí vai. E eles nunca se envolveram nisso, nem em balada, nem em droga, nem nada. Então os demônios aí maquinados, aí ele tem muito mais raiva, porque quando uma menina dessa abre a boca, é mesmo que ser o trono de Deus aqui na nossa vida, que nem eu estava sendo atormentado pelos demônios, aí eu botei as outras meninas, estava dando vencimento, mas não deu tanto. Eu botei a Maria Marçal começou a dizer queima, queima, a resposta está vindo, Deus está chegando, o demônio começou indo para as máquinas, indo para as motos, indo por causa de fruta, enfim, e melhorou até bastante. E como parei ali pausado para eu falar aqui, então os demônios voltaram tudo de novo, mas eu vou terminar aqui para voltar a falar novamente em nome de Jesus, para colocar ela e as demais. Bom, e já aproveitando o ensejo, que é tudo bênção de Deus, isso aqui são acerolas, tá bom? Uma caiu, mas não tem problema não. Quando eu cheguei aqui, era morto, não tinha nada aqui, tá bom? Eu moro aluguel, tá bom? Sem aluguel, tá bom? Era morto, não tinha nada, só tinha um demônio, tá bom? Aí aqui na frente agora tem um pé de pinha, que já botou algumas pinhas já, inclusive tem umas duas ali. Aí como o tempo tá de chuva, aí às vezes ela amadurece e cai ali mesmo, eu não vejo. Aí se papoca para lá mesmo. E lá atrás, os pés de acerola, tem uns 3 já grandão, mas era para ser mais, porque o quintal também não deixa para ter. Aí subiu também acima do pé de acerola, como eu não sei, um pé de mamão, aí tá cheio de mamão lá em cima. Aí tem pé de cideira, capim-santo e tudo mais. Enfim, aquelas florezinhas, é assim, é interessante, tá bom? Umas florezinhas bonitinhas, roxinhas, ela nasce aqui. Aí depois ela vai mais por ela mesmo, morre, mais na frente nasce outra, ou seja, aí o quintal também fica cheio daquelas flores ali, e eu nem planto, agora não sei como é que elas nascem assim, num canto, outra ali, eu não sei dizer. Né? Então, aqui era moço, né? Aí tem mais outro pé de fruta lá no canto do quintal, que bota uns tipos de fruta que tem um caroço bem grande, e outro pé de acerola que está crescendo também, enfim. O que estava morto aqui, sem nada, agora está cheio de vida. Aí chega pombo, rolinha, todos os tipos de passarinho que tem mais próximo aqui, para lá, para perto dos meus periquitos, e ali come. Eu sempre compro milho, juntamente com o meu pai que vai no velho vem aqui. Então a gente compra e deixa uma bacia cheia de milho e vai botando todo dia para os pombos com um pãozinho cortadozinho. Aí é pomba, é rolinha, é tudo aqui. Então é isso aí. O que estava morto começou a ter vida. E lá em São Paulo da mesma igual. Lá em São Paulo também não tem não, né? Capital, São Paulo capital, você não vê cabra, preá,
nem galinha, nem nada não, tá bom, meu irmão? É um lugar morto também, não tem nada, só tem estresse, correria, gay, cara preta, roqueiro preto, africano de bruxaria, enfim, só tem essas coisas, tudo isso aí tem, tá bom? De Cacolândia, garotas de programa, prédio 69, que é insinuação de sexo, lá tem, lá para todo mundo ir lá e ver, e enfim, tem tudo isso, tá bom? Agora galinha, pinto, pato e todas essas coisas aí, você não tem nada disso, porque como é que vai ter num ambiente desse? Mas só que eu morei lá, aí eu fiz um jardinzinho, entreguei na mão de Deus, aí eu botei uma pimentinha, um pimentão, um tomate, uma coisa a outra, a cideira, cabe-santo, e estava crescendo normalmente umas flores rosa, daquelas que tem espinho também, uma rosa bem bonita, cresceram, girassóis também crescia, botar a semente crescia, e graças a Deus que Deus tem se mostrado presente, eu faço essas coisas e digo ao Senhor, se nascer, eu sei que o Senhor está comigo aqui, aí ele vai nascendo e botando os seus frutozinhos e eu vendo que Deus está comigo. Eu vou tentar chupar aqui só para não perder e eles não caírem no chão também aqui, mas geralmente, como é muito, né? Aí eu não como muito. Quando eu tenho a missão evangelística de doar essas coisas, às vezes eu tirava o saco e fazia as garrafas de suco e doar por aí. Mas a minha saúde e tudo mais não deixou mais. Agora o que eu faço é só um corte de cabelo e barba e somente isso. Porque são muitos gastos, tá bom? Aí, às vezes eu tenho que vender lá no comércio doce, trident, jujuba, essas coisas, juntar dinheiro para comprar no outro dia, cozinhar, aí eu de novo vendia, então era assim a minha correria, aí o corpo não aguentou essa correria toda e eu não fiz mais isso. Mas eu gostava de fazer, principalmente dia de sábado, que era onde eu fazia um almoçozinho e entregava por aí 15, 20 quentinha para as pessoas na rua. E para quem está na rua, louvado seja Deus, isso é uma bênção. Bom, uma já caiu ali, eu vou ter que varrer, então vou jogar os caroçozinhos, porque eu tirei os periquitos lá para fora e como eles ficam ali a noite todinha, aí fica juntando as comidas dele, pedaço de pão e tudo que eu coloco, pedaço de alface, começa as coisas, cai para um lado e para outro, aí eu tenho que varrer também, eu já aproveito e já levo tudo para lá. Bom, na verdade meu pai já esteve aqui, já varreu o grosso e eu vou fazer para varrer o mais pequeno que fica, que é com mais calma, mais cautela, que é onde, digamos que meu pai aqui chega com um pouco mais de pressa para me ver. Ele veio aqui sexta-feira, se não me falha, aí sábado e domingo não veio, aí veio hoje para me ver, para ver se eu estou bem e tudo mais ou menos assim, né? E nos deixar na bênção do Senhor Jesus. Bom, e hoje a gente vai falar, eu queria ter coragem de colocar aqui, mas eu não tenho, tá bom, meu irmão? São essas pessoas de cara preta de tatuagem, esses funkeiros. Se vocês colocar aí, lá em Honduras, em El Salvador, em vários lugares, lá também é cheio de gangues de PCC também, né? Aí se você colocar em El Salvador, pronto, você vai ver presidiário de El Salvador, aí você vai ver todos eles assim de cara preta parecendo um bicho, então você já sabe que é o inferno, é como, digamos que é o diabo, a serpente. Eu vou falar ela aqui onde ela está, tá bom? Ela está em vários lugares, a Bíblia fala dela, mas como tem na minha mente já aqui Apocalipse 14, então eu vou falar lá onde ela está. Na verdade, fala Apocalipse 14, né? 12, mas onde ela está mesmo falando explicitamente é Apocalipse 12, verso 17, que vai dizer assim. Bom, aqui já está dizendo na frase grande a mulher e o dragão. A mulher é a igreja de Cristo, que Jesus Cristo é considerado como noivo, tá bom?
que é o noivo da igreja, que somos assim, da igreja, os irmãos lá das igrejas verdadeiras, a Jesus Cristo é o noivo de tudo aquilo ali, e que nem deu o louvor tão lindíssimo que aqui era feio aí, o encontro do noivo com a igreja, a coisa mais linda, extraordinária e tudo mais. Então é isso aí. Jesus Cristo é considerado como noivo e as igrejas, os irmãos que ali estão, são considerados como a noiva, mas não tem nada a ver de homossexuais, porque a gente já destruiu ontem aqui, está aí o vídeo aí mostrando dentro da palavra de Deus que a abominação é. Não tem nada a ver de homossexualismo nem nada. Ele é o noivo da gente no sentido de que é o nosso Salvador, é o nosso Pai e é o que vai nos manter para a eternidade, se, claro, nós vencermos este mundo, esta vida, e nós passarmos para a eternidade, e aí já não é mais nosso, já só Deus sabe se nós iremos vencer. A única coisa que a Bíblia vai dizer é que cuidado com a tua coroa, guarda com maior cuidado para que ninguém a roube. Na verdade é assim. O mundo não quer a coroa de Deus, de Jesus, para receber a coroa, tá bom? Agora, o mundo quer roubar que tu tá com ela, tá bom? Por exemplo, eu não quero ser gay, nem PCC, nem idólatra de político, nem nada, né? Mas tudo isso chega perto de mim para quê? Para eu querer ser, né? Seja pela televisão, pela rádio, pelos estádios de futebol ali, pelos pancadão e por tudo. Ou seja, eu não quero ser, mas de certa forma eu estou sendo obrigado a ser, porque estão empurrando em cima de mim, né? Então, aí se eu for abrir a minha mente e escutar aquele pancadão ali, aquele futebol ali, aquele idolatria político ali, aí eu deixei já a coroa de lado e fui viver a mesma imundice que eles lá, que não quer a coroa, estão vivendo. Então, é necessário você se tornar um inimigo do mundo para tornar-se um amigo de Deus. E em Apocalipse 18, verso 17, vai nos dizer: e o dragão irou-se contra a mulher, que é, claro, a mulher é a noiva de Cristo, é a igreja, tá bom? Não estou falando nas igrejas todo dia, não, né? Que a gente vai falar também com outros falsos profetas e outras programações, mas é a igreja verdadeira, a igreja que está, que nem eu estou aqui pegando e vivendo a palavra, pelo menos é o que demonstra ser, né? E também que nem as meninas, né? Se ela só se apresenta nas redes sociais, louvando todas as que são aqui e fora que não estão, só se aparecem louvando, ou na igreja, ou na rua, ou até em casa mesmo, nas lives, então é sinal que também está caminhando para a palavra de Deus e para a redenção. E aqui vai dizer: e o dragão irou-se contra a mulher e foi guerrear contra o resto da sua descendência, que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, olha aí, o dragão já está dizendo, né, que é Satanás, né? Agora, a pessoa que se transforma a cara toda cheia de tatuagem, de pinça e tudo mais, ela fica parecendo o quê? Fica parecendo com o Espírito Santo, com o anjo do Senhor ou com o dragão? Claro que é um dragão, né? E tem deles que botam até o olho vermelho, ou então preto, eles pintam o olho, agora não é mais branco, a bolota já é tudo preto ou vermelho, aí bota o chifre, bota as pontas de vampiro, bota a bola aqui, bota cadeado, bota tudo, pronto. Aí você já sabe que é o dragão de Apocalipse. Agora só que não é essa serpente aqui espiritual não, né? É o dragão personificado em carne humana, mas não é o modo de dizer assim, é o diabo personificado em carne humana, pronto. Eu e você aqui, claro que eu não estou falando da condenação eterna não, tá bom? Eu e você aqui que não fizemos isso e não temos nada, as meninas e vocês, todos vocês aí de casa que não fizemos, mas eu não estou dizendo que os que fizeram estão condenados à morte eterna, não estou falando de morte eterna, só estou falando da aparência do mal e do maligno que eles são, tá bom? Não estou falando da vida eterna não, que a vida eterna aí é só com Deus, né? Então, eu não tenho, e eu creio que você também não tem a cara preta de pinça e tatuagem, nem essas meninas tem, e nem os pastores que a gente vê por aí tem. Tem alguns aí, mas a gente já sabe que é fajuto, que não são verdadeiramente, mas esse não é do nosso, só está ali para ganhar os dinheiros das redes sociais.
mas não é o de nosso. Principalmente porque, como aquela Renálida, que apelidada é de Renálida do Pix, que só vive mais aquele travesti na famosidade. Então, eu quando eu vi de início, ela não tinha tatuagem não, né? E agora, de repente, eu vi ela com algumas, vi com outros, e agora está com o corpo cheio de tatuagem. Ou seja, só está ali tapeando que é pastora, que prega, mas na verdade é o dragão, porque está com foco só nos interesses do dinheiro das redes sociais e tudo mais, mas não tem nenhum compromisso para zelar com o tempo do Espírito Santo que está aqui anotado e a gente vai ler aqui dentro da palavra de Deus. Não tem nem 1 Coríntios e tudo mais, não tem nenhum compromisso com o tempo do Espírito Santo, mas tão somente com o dinheiro da rede social. Vamos supor, a Renálida Carvalho, parece o nome dela, né? E pastora Ayla Pavê, que é o que a gente conhece aí das tatuagens pretas na cara, né? Então, se você for olhar as redes sociais dela aqui no YouTube, Facebook, Quai, tudo aí, TikTok, tudo mais, Instagram, elas têm milhões de seguidores, tá bom? Quase que na Rainha Almeida essas meninas, pronto, elas têm também, tá bom? Por quê? Porque ela tá vendendo um evangelho podre, né? Um evangelho fraco, um evangelho morto, que não muda, que não muda. É aquele mesmo evangelho do irmão aqui, vamos supor. Aqui é um cafezinho, tá bom, meu irmão? Glórias a Deus por isso, tá bom? É porque nem dá para mostrar, senão toda vez eu mostrava aqui, mas não dá porque ele derrama, né? Mas vamos lá. Aí eu sou crente aqui, eu estou dando uma de crente, ou dando uma de crente, é o crente Raimundo, que é uma unha na igreja e o corpo e a alma todo no mundo. Aí eu chego aqui e digo, ó meu irmão, eu estou com um copo de vinho aqui, ou de cerveja, ou seja o que for, mas não é pecado não, tá bom? Aí eu vou na Bíblia, lá onde Jesus fez os primeiros milagres dele, para mostrar para a humanidade que ele tinha poder, se foi para isso, a gente vai falar sobre isso. Deixa para lá, não é nosso não, tá bom? A nossa parte é o céu, aqui a nossa parte é só o céu. Então, Jesus Cristo, ele fez aquele milagre do vinho, foi só para mostrar à humanidade que foi o primeiro milagre, que ele tinha poder, tá bom, de fazer essas coisas, tá bom? E não foi para dizer, olha aqui, beberrão, esses que jogam pedra em mim por aí, e corota, então, toma aqui esse vinho aqui e vai morrer no corota aí, nas praças da Sé e tudo mais. Não, Jesus não fez para isso, que Jesus não é louco, tá bom, meu irmão? Então, isso é conversa do diabo, tá bom? Jesus fez porque ele estava naquele momento propício de que era um casamento. E as pessoas sempre gostaram de beber e curtir. Desde quando é só você ler Noé, pronto, acabou o dilúvio, ele plantou uma vinha, ele fez vinho ali depois das colheitas e tudo mais. Aí bebeu e ficou nu, que amaldiçoou até o filho e a geração do filho dele, Sem, se não me fale. Ele tinha filho, parece Cã, Jafé e Sem, se não me fale. Parece que foi Sem, foi um deles aí, dos três aí. Ele amaldiçoou, ficou amaldiçoado até hoje, por causa dele mesmo que bebeu ficou nu. Olha, para você ver até nisso, né? Agora, como ele era um muito poderoso diante de Deus, então ele amaldiçoou, porque os outros dois vieram de costas e cobriram o pai. Mas o outro ficou rindo, tá entendendo? Assim, sei lá, dando gargalhada e tudo mais, e ele soube disso aí. Aí foi quando ele amaldiçoou. Já os outros que veio de costas e cobriu ele para não ver a nudez, porque naquele tempo as coisas eram mais, digamos que tinha mais qualidade, mais categoria. E o pai e a mãe não chegavam no beijo da filha, na boca da filha aqui não, né? No boca do filho, não que nem está hoje aí beijando na boca não, não era assim não. Ele nem via o pai nu, nem a avó, nem ninguém, tá bom? Ele, aí lá, vamos supor que Noé era meu pai ou meu avô, né? Ou tio, alguma coisa assim. Aí ele bebeu e ficou nu. Aí eu sou servo de Deus, sou crente e tudo mais, né? Que já tinha crente e tudo mais diante de Deus. Não era das igrejas, não tinha igreja não, tá bom, meu irmão? A igreja que inventou foi os homens dos nossos tempos aí. Tinha as congregações, eles se reuniam ali, digamos que na própria sítio ou nas casas dos irmãos lá mesmo, mas ou menos assim. Então, aquelas pessoas iam, de certa forma, para a igreja ali na casa dos irmãos, que nem era antigamente, era assim, tá bom? Aí, de repente, tudo virou templo, mas não era que nem está hoje, não. Então, aí eu ia lá de costa e cobria meu pai, o meu avô,
mais outro irmão, que uma pessoa só não dá, ou então sozinho mesmo com pano e cobria sem ver ele e sem falar nada, tá bom? Mas chegou ao conhecimento de Noé. Eu não sei se foi Deus que disse no coração dele, talvez tenha sido isso. Aí ele amaldiçoou aquele filho dele e disse que ele ia ser escravo dos outros irmãos, os filhos dele, a geração tudo dos outros irmãos ia ser escravo, porque ele riu do pai que estava bêbado nu. Interessante. Mas não, então, aí para você ver, né? Noé lá no dilúvio já fez isso, né? Então, e como é que Jesus ia dar cachaça para a gente ficar tudo nu, tudo no adultério, tudo na. Então, isso é coisa do serpente, do diabo Satanás que está gritando tudo aí. É dele aí, é dele aí. Não é de Jesus, tá bom? Então, qualquer irmão na igreja ou nas internet que chegar com uma cerveja, com um copo de vinho, ou mesmo sem nada disso, mas chegar na Bíblia dizendo que Jesus fez água de vinho, para você dizer que você pode beber vinho, é filho da antiga serpente, diabo Satanás, e ele não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, tá bom? Agora só que Paulo vai dizer assim: eu digo a vocês que não se embriaguem com álcool, nem com cachaça, nem bebida destilada, nem nada. Mas vocês sejam embriagados do Espírito Santo de Deus, nem que o mundo inteiro diga que vocês são loucos. Então é isso aí que o apóstolo Paulo deu essa mensagem para nós, né? Então, eu estou com um cafezinho aqui, eu tomo água, tomo leite, chocolate quente, suco, água de coco quando eu estou na rua. É isso aí, mas eu não tenho vontade de tomar vinho nem cachaça não, tá bom mesmo? Porque como é que eu sou cristão e o Espírito Santo que habita em mim e você, que a gente são morados do tempo do Espírito Santo, ele não consegue me manter sem beber, sem fazer tatuagem na cara, sem fumar. O meu pai teve hoje aqui, na outra semana ele adoeceu, foi para casa, estava aqui, foi para casa, mas minha mãe ali no ponto, ele passou mal, alguma coisa na cabeça dele, e ele veio para aqui, ficou uma hora e pouco aqui. Passei a recuperar, eu chamei um Uber e levou ele lá para casa, mas ele se recuperou. Então ele já tinha mais de 50, 60 anos que fuma, e agora ele veio já aqui disse hoje, completou 8 dias que eu não fumei mais. Tá a carteira lá de cigarro ainda que ele fumava, né? Mas disse que não fumou mais. E claro que eu também já orei para Deus e continuo orando, não só para ele, mas para todos, que Deus, quando ele botar o cigarro na boca, fica amargando, fica faltando ar, fica faltando tudo, que é para parar mesmo. E eu já oro nesse sentido aí, louvado seja Deus, né? Então, vocês viram que aqui o dragão é o diabo, né? Mas quem transforma a cara preta toda assim, de ponta, de brinco, de piercing, de tudo, aquelas mulheres que agora tá assim também, né? Que até as mulheres pegou uns costumes terríveis, né? Que bota aqueles coisas que fica parecendo uma VACA. É que não pode nem falar o nome, pronto. E é mesmo, porque a gente vê a VACA por aí, nas fazendas e tudo mais, os cabas botam aquilo ali para controlar ela, para ela não ficar muito fujana e nem andar por aí, para quando for manobrar todas elas, né? A VACA, né? Então, e agora as mulheres estão botando isso também, que aí fica parecendo uma VACA, tá bom? Que, não, porque eu não sei, porque as mulheres também estão assim. Aí só que ela não fica só aí não, tá bom? Aí ela bota dentro da boca, dentro da venta, dentro da jureia, tudo. E vai lá que nem a Anitta, bota atrás, bota na frente, bota em todo lugar. Aí acabou, isso aí acabou. Se no umbigo. Você sabe aí, tem mulheres que é assim, tá bom, meu irmão? Ela não quer saber de ser depravada, não. Ela tem tatuagem, ela tem tatuagem, tem brinco, tem piercing, em todos os orifícios dela tem, nos seios e tudo. A gente sabe disso, tá bom? Então, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, agora uma mulher dessa que faz isso, pronto, eu vou dizer, tá bom? Eu vou dizer que eu não tenho vergonha, eu não tenho rabo preso comigo não, tá bom? Pronto. Uma mulher que faz isso aí, e os travestis também, pronto. Eles são assim, aí é só uma suposição, o homem chega, é mesmo que está dentro do túnel do Rio São Paulo, lá do túnel lá, São Paulo e Santo lá, que a gente desce, é um túnel bem grande que passa às vezes meia hora para poder sair de lá de dentro quando o trânsito está fechado, tá bom? É isso aí, tá bom? As mulheres que têm tatuagem piercing lá naqueles lugares,
nos orifícios tudinho, planta nos orifícios tudinho. Aí o homem chega para namorar com ela, o homem chega para namorar, tá bom para namorar, né? Aí é mesmo que tá dentro de um sino da igreja católica desses aí, bem grandão, né? Glórias a Deus e aleluia, tá bom? Aí vão querer atrapalhar para a gente não falar a verdade, pronto. As mulheres que tem pimentinha, tem morango, tem tudo lá onde a Anitta fez, elas são tudo assim que não está vestida. Em todo lugar onde você foi assim, todas elas, tá bom? Aí a gente chega lá, aí ela diz que a gente é um gobinho, não faz nada, mas só que não é a gente, é ela que tá daquele jeito aí, daquele jeito, tá bom? Agora aquelas que não faz pimentinha, não faz nada, e não faz noitada, nem balada, nem funk, nem nada, e às vezes só namorou com um homem e não deu certo, e vai no ginecologista e tudo mais, sempre periodicamente. Aqui não tem nenhum negócio que eu posso dizer, mas eu vou mais ou menos dizer assim. Então é mais ou menos assim, a gente chega lá querendo cheirar a florzinha dela e tá desse jeito, planta. É assim, é assim. E aquelas que tem pimenta, tem camarão, tem tudo, é desse jeito aqui. Pronto, aí já tá a dica, aí já tá dado para você. Aí se você quiser casar com ela, você procura uma dessa aqui, que geralmente, e eu vou te dizer onde elas já estão nos bares, estão nas noitadas, no funk, de carapete, então todos esses lugares você encontra cheio dela, encontra cheio. Claro que nas igrejas também, aleluia, glórias a Deus. Claro que nas igrejas também tem, tá bom, meu irmão? Tá cheio também delas, mas por quê? Porque elas já saíram do mundo e foram para lá, já desse jeito. Aí assim, tem mulheres, eu vejo as irmãs aí na internet que pula para lá, pula para cá, sapato de fogo e tudo mais, e dá para ver nelas porque ela não usa roupa que nem a gente assim, ela usa roupa vestida, né? E aparece os braços e tudo, então a gente vê tatuagem lá na perna, vê nos braços, por quê? Porque ela já veio para a igreja toda desse jeito aí não tem como tapar mais não, aí é só pedir misericórdia a Deus, porque não tem que fazer mais nada, né? Né, meu irmão? Então, as igrejas também estão cheias disso, né? Às vezes ela já era da igreja, que nem o JA, né? Era da igreja GC Aguiar. Aí ganharam todos os dinheiros que tem que ganhar das igrejas, dos irmãos, das máquinas, dos maquinamentos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Pronto, tá vendo, meu irmão? Passou o maquinário aí, né? Já roubou até o que eu tava pensando. É assim, tá bom, meu irmão? O que eu tava aqui dizendo, esboçando, aí já roubou. Aí quando passa a moto do Bolsonaro ali, daquela de papoca, aí rouba, eu me perco no que eu falo. Aí quando passa os carros de fruta, aí também rouba. Aí o que eu tava pregando, eu já até me perco. E agora eu vou pedir auxílio dos anjos do Senhor e do Espírito Santo para botar a mente no lugar de novo, para ver onde foi que eu parei, onde eu estava. Bom, Deus botou no lugar, olha só, para você ver, tá vendo, meu irmão? Deus botou a minha mente no lugar, aleluia, glórias a Deus. Eu, quando eu olhei para Maria Massal, ela está aqui, eu botei ela aqui, a nossa princesinha. E antes de eu vir para cá, eu pedi a Deus para segurar ela e me orientar naquilo que eu estou fazendo. Então digamos que Deus também está aqui nela, e eu olhei para ela e Deus ligou a minha máquina de novo. Aí eu me lembrei onde eu estava e onde eles queriam pagar para não falar, e onde eu estava. Bom, nós estávamos falando das mulheres, que a igreja também está cheia, que você vê ela mesmo de vestido de saia, mas tatuagem no braço, em todos os lugares, e nas pernas e tudo mais, né?
parece até uma mulher mundana, porque a gente não está acostumado a ver as irmãs assim, né? Bom, a gente não tá, nem a gente, nem ninguém, nem o céu, nem ninguém, não tá, tá bom? Então, quando ela tá daquele jeito de tamancozinho, as tatuagens num canto e no outro, até no corpo e tudo mais, a gente pensa que é uma mulher mundana que tá ali, tá bom? É assim, tá bom? Infelizmente é desse jeito, porque é uma marca tão macabra e diabólica que aquilo segue para toda a vida, para todo lugar e para onde a pessoa vai. Me diz uma coisa, você vê o pastor Antônio Júnior com a cara toda preta de tatuagem, você vê o pastor Luiz Gonçalves com a cara toda preta de tatuagem, você vê o professor arqueologista do mais Rodrigo Silva com a caixa de tatuagem, Leandro Quadro com a caixa de tatuagem, e os outros pastores que tem por aí, Juno Trovão, Eliseu Rodrigues e tudo mais, até Malafaia mesmo, Macedo e tudo mais, todos eles, Valdomiro e tudo mais. Eu estou falando de todo, agora se é verdadeiro ou não, aí é com Deus. Estou só falando, você vê ele com cara preta de tatuagem e tudo mais, não tem, né? Então, se não tem, é porque Deus não usa para esse propósito universal aqui, né? Porque, digamos assim, a gente volta para aquelas pastoras, a Renale da Carvalho e pastora Ayala, para ver que não tinha, ou então como a pastora Ayala Pavi, eu conheci ela em São Paulo, está em São Paulo, e ela pregava, eu conheci na internet, ela assim, ela tinha, mas não era que nem está hoje, né? Hoje ela está com a cara toda preta e a língua toda cortada, que nem o dragão de Apocalipse. Então, quem é que tem a língua cortada? Não é o dragão? Então ela está dessa mesma igual, tá bom? Aí a Reinalda também, ela tinha talvez escondida e eu nunca vi lá no início dela, né? E agora ela está com o corpo cheio em todos os lugares do corpo. Então que Espírito Santo é esse que não está mudando, que não está segurando o irmão ali na sã doutrina e na santidade do nosso Deus? Porque João vai dizer, João capítulo 3, se não me falhe, capítulo 3, né? Parece que é capítulo 3, ele vai dizer que é necessário que Jesus cresça, Deus, Jesus, Espírito Santo, é isso aí, né? Cresça e que a gente desapareça, diminua e por aí vai, né? Bom, aí você com o celular, com o computador, é mais fácil encontrar. Já com a Bíblia aqui já é mais difícil porque você vai pagar um bom tempo para poder chegar naquilo que você quer falar, né? Mas a verdade é, eu não achei, mas no celular e no computador você vai achar. Aí está dizendo assim, né? Que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e eu desapareça, né? Então, se eu estou aqui, aí de repente eu chego com um brinco, eu chego com um pince, eu chego com uma tatuagem, uma coisa a outra, aí eu já não quero mais se vestir assim e que não vai se vestir assim, tá bom? Aí eu já vou chegar aqui bombado de academia, todo cheio de proteína, todo cheio de máquina, cheio de bomba, de cavalo e de tudo. Então, quem está crescendo é Jesus e eu diminuindo, ele aparecendo e eu sumindo, ou é eu? Claro que é eu que estou aparecendo o ricardão, né, o todo coisadão, e não, mas não é isso aí não, tá bom, meu irmão? A palavra diz que o Pai busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque ele também é espírito, tá bom? Espírito, tá bom? E a gente tem que diminuir para ele crescer e para, vamos supor, você vai para o comércio, para as cadeias e para todo lugar pegar, né? Aí a palavra de Deus diz que você tem que ser o sal e a luz da terra para que ilumine
onde chegar para que todos os homens vejam, não é isso? Então, e como é que você, cheio de academia, cheio de proteína, cheio das coisas do mundo, cheio de calça coxada, cheio de camisa coxada e tudo mais, mesmo que você esteja com a Bíblia, mas as pessoas vão pensar que você é gay, tá bom, meu irmão? É isso aí, tá bom? É isso aí, tá bom? Que irmão é esse que tá com calça coxada toda vaca e camisa toda coxada e bombado que nem academia? Então, aí as pessoas vão, ao invés das pessoas achar que é de Jesus, vai passar que é gay da LGBT, que está usando a Bíblia para demonstrar homossexualismo homossexual e dizer que Deus aceita tudo. É mais ou menos assim, né? Mesmo que a pessoa seja casada, maus olhos vai dizer, oxe, que irmão esfrecaiado é esse esfranguiçado, todo acochadinho, todo não me toque, tá entendendo? E não é para estar assim não, não. Eu compro essas roupas na feira, tá bom, meu irmão? Na feira, olha aqui, gravata de R$ 2 na feira, e talvez seja até de alguém que já morreu, tá bom? Camisa de R$ 10 na feira, aí não tem como eu escolher o tamanho, né? Aí, infelizmente, essa tá, eu tô sentindo que ela tá apertadazinha, então, geralmente eu só uso mais ela aqui para gravata, tá bom? Mas quanto mais folgada, é melhor. A calça também, que é para as mulheres olhar assim, dizer que homem mais feio, a roupa dele toda afogada, toda, e é melhor assim, tá bom? Porque a gente tem que fugir de todas as imoralidades, de todas as prostituições, para não colocar o outro em situação de pecado, né? Eu estou aqui todo acochadinho, todo degradê, todo coisadinho. Aí os irmãos vai ver e vai dizer, olha só que bombadão, que irmão bombadão, aí se eu pego, aí se eu desço, aí se eu subo, enfim. E aí o Evangelho de Cristo virou nada, né? Bom, e falando aqui dos defuntos de Apocalipse, porque o tempo passa rápido, né, meu irmão? Em Levítico, capítulo 19, os defuntos de Apocalipse, da cara preta de tatuagem, de ponta de tudo. Agora, eu não estou falando da vida eterna dele não, tá bom, meu irmão? É só o que ele representa aqui na terra, que é o poder do diabo, tá bom? Agora, se eles vão ser salvos, se Deus vão salvar as almas de todos os caras pretos, de tatuagem, de funk, de PCC, de tudo, aí é com Deus e eu não estou nem aí, eu só estou passando a mensagem aqui da verdade, do que eles representam, da forma que estão, tá bom? Levítico 19, verso 28. Pelos mortos não dareis golpe na vossa carne. Aí, aqui eles também vão usar de má fé, tá bom? Aqui, aí ele vai dizer, mas também está dizendo lá que não faça barba, não use camisa cor sim, cor não, de várias cores. Enfim, aí ele vai querer justificar isso, mas vamos supor, a camisa e a gravata, a roupa você pode trocar, né? A barba, ela pode nascer de novo. Agora, tu tira um chifre implantado na tua testa ou uma tatuagem nas tuas caras, nos corpos todos, não tira. Então, tá sabendo que a tatuagem é contaminação maior, né, mesmo? É ou não é? Então, você já mata o diabo aí quando ele vem dizer, mas também está falando da ponta da barba, da camisa de cor assim, assim, da cabelo que não pode fazer isso, não, mas mesmo que tá falando mesmo, porque lá a rigidez era bem maior do que hoje, e era assim mesmo, para se manter bem ferrenho, certo mesmo dentro de Deus. Mas só que a barba cresce, o cabelo cresce, tá bom? Inclusive, às vezes Deus mandava até a mulher raspar o cabelo, se tivesse envergonhando ou desonrando alguma coisa, e depois o cabelo dela ia nascer, não vai ficar careca, então. Do mesmo jeito, a tatuagem e os buracos dos pinces e dos cadeados, que eles estão botando cadeado e tudo na venta, em todo lugar. Não fecha mais não, então é coisa diferente, tá bom, meu irmão? Não, pelos votos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Enfim, está falando que você vai ler e vai falar sobre as tatuagens, os pinces e tudo mais, que não é para você fazer, tá bom? E não é mesmo, né? Aí Romanos capítulo 1, verso 27, vai também falar alguma coisa aqui. E graças a Deus que já abriu até perto, né?
E semelhantemente também os varões deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sexualidade e tudo mais para com outro varão, cometendo torpeza e recebendo de si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Bom, aqui talvez foi diante que a gente já estudou e eu estou lendo erroneamente e não é esse que eu quero ler. É porque está no mesmo lugar que nas quais eu escrevi, aproveitei o livro que eu li ontem para colocar aqui também, mas não é esse. Esse aí a gente estava, o estudo de ontem foi sobre os gays, então é esse aí que está no caminho certo. Mas Ezequiel capítulo 18 vai dizer, Ezequiel capítulo 18, Ezequiel é depois de Jeremias, já até abriu aqui capítulo 18. Aí Deus vai dizer no verso 4 em diante: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma dos filhos é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Pronto, o que é alma? A alma é, que vai ser outro estudo também, se Deus assim permitir, claro. A gente falando sobre o que é alma, espírito, o corpo e tudo mais, que são coisas diferentes, mas só que não vivem desconexo. Por exemplo, tem pessoas que dizem por aí que a pessoa morreu e a alma foi para o paraíso e o corpo dela foi para um canto e o espírito voltou para Deus. Não é assim não, porque é outro estudo, tá bom? Mas eu vou só dizer para você pegar a visão. Vamos supor, a gente morre, né? Crente, os cristãos, né? Aí o corpo vai para a sepultura, a alma vai para o paraíso e o espírito, o fôlego de vida, que é o espírito, quando Deus soprou na narina, que é o fôlego de vida, esse que faz a gente adorar, louvar, ficar alegre na palavra de Deus, é isso aí, é o espírito, o fôlego de vida. Então, ele não vive de conexo não, tá bom, meu irmão? Ele vive, é um complemento só, digamos que é como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o nosso corpo, a alma e o espírito, é mais ou menos assim. Então, ele não vive fora não. Como é que ele vive? Como é que você vive sem o Espírito Santo? E como é que você vive com o Espírito Santo, mas sem Jesus? E como é que você vive sem Jesus e só com Deus? Não tem como fazer isso, não é impossível, não tem como viver. Então, tem que estar os três ali, tudo unido, e aqui nem o nosso corpo, né? Não tem negócio da alma ir para o paraíso, ficar lá vivendo no paraíso, não, porque não... A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 9 vai dizer não, que depois que morre, o corpo vai para a sepultura e todo o entendimento, todo o nosso conhecimento fica entregue ao esquecimento, tá bom? Nem o amor, nem a inveja, nem nada, e nem tão pouco o que ocorre debaixo do céu, nem tão pouco a pessoa volta mais para casa. Então tudo isso aí que o diabo diz que viu Leandro morto, Chico Xavier, Chico não sei o que, é só o diabo dizendo que nem disse lá para... Saul, quando foi enganado pelos demônios lá dos videntes, e disse que era o Samuel, o profeta Samuel que estava ali, sendo que não era, era o diabo enganando, tá bom? E por isso que o Saul perdeu a salvação por causa disso, porque deixou de consultar o Todo-Poderoso para ir consultar os quartomantes, os feiticeiros. Aí ele se vestiu em roupa, digamos que, de travesti, mais ou menos assim. Pronto, ele deixou as coisas de rei lá e se vestiu que nem um travesti, aí foi lá que nem um esfrangaiado, tá vendo que era esfrangaiado para ir falar com os feiticeiros lá para ninguém conhecer, né? Aí os feiticeiros lá chamaram um espírito maligno, tapeando que era o profeta Samuel, sendo que Deus já tinha cortado toda a ligação com o profeta Samuel, e o profeta Samuel já tinha falecido, e Deus jamais ia trazer ele. Se Deus já não queria que o profeta, digamos que quando ele fez essa safadeira toda, aí foi cortado ali o profeta Samuel e tudo mais, para eles não terem diálogo, tá bom? E mesmo que o profeta Samuel amava tudo mais para conversar, mas Deus não quis mais ele, deixou ele sozinho, que nem rei sozinho, aí, que nem otário sozinho no mundo, é mais ou menos assim, né? Aí o Samuel morreu, e como era que ia vir depois de morto para falar com ele, se Deus já tem cortado em vida todo o ligamento espiritual com ele, e Samuel nem podia mais falar com ele, tá bom? Que Deus não queria e não deixava também, porque se o profeta Samuel fosse, aí ia pecar contra Deus também, ia se perder igualmente ao Saul, então não podia, né? É que nem aquele cidadão, Deus disse, vai levar a profecia para tal lugar, agora não coma nada e nem faça nada naquele lugar, e se tu entrar por um caminho, sai por outro e não vai nem para a direita nem para a esquerda. Aí sabe, mais na frente,
apareceu um filho do diabo e disse que Deus mandou ele ali, que ele fosse lá na casa dele, comer um cabrito, alguma coisa, enfim, e ele não se ligou naquilo que Deus tinha dito e foi para lá e acabou, quando voltando, o leão comeu ele, matou ali, todo despedaçado, enfim. É mais ou menos assim, tá bom? Quando Deus diz uma coisa, ou você faz, ou você está literalmente daquele jeito, tá bom? Então, aí Deus está dizendo que todas as almas são minhas, né? A alma a do pai e a dos filhos, tá bom? É todas, né? As dos pais dessas meninas, tá bom? E as dos filhos, né? E de tudo, todas são de Deus, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? E Romanos capítulo 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Gálatas capítulo 6 vai dizer, não é, Deus se deixe esclarecer, tudo como semear também se fará. Então, e como é que eu, você ou qualquer pessoa vai dizer, o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, quem manda na minha vida sou eu, quem não, você pode até mandar satanicamente agora, mas só que você vai ser destruído, como está a dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, ou não, 1 Coríntios, se não me falha, capítulo 13, verso 17, onde vai dizer que aquele que destrói o corpo, assim, né, digamos que cheio de tatuagem, cheio de tudo isso, aí o corpo, ao invés de parecer que nem eu ou você aqui, meus irmãos ou irmãozinhos, todos vocês que estão aí, claro que os que irão ver, né, claro, a gente está falando só para os que irão ver, né, porque não tem como outra pessoa chegar a esse conhecimento se ele não vê, né? E todos que estão aqui, né? Ele se transforma, o corpo fica parecendo um diabão, né? Agora não vai parecer mais um ser humano, que nem as meninas estão aí, vai parecer um diabão. Então, aí Deus diz, né? Aquele que destruiu o seu corpo com essas coisas aí e com os pecados, claro, que isso, além de ser pecado, mas ainda tem os outros pecados, que não é só se virar num diabão não, né? Aí ele vai beber, vai fumar, vai usar droga, vai para inotrada, ou seja, tudo todo, tá bom? Aí Deus também vai destruir a alma e o corpo dele, porque para Deus não vai servir, é a palavra do Senhor. E a gente está falando aqui dos caras pretos de tatuagem e pince, as mulheres que faz pimenta, faz morango, faz tudo nas partes íntimas, de tudo, é com tudo, tá bom? 1 Coríntios, bom, é comigo também, eu tenho um nome aqui da minha filha de São Paulo, Júlia, e tem uma bem pequena aqui que eu fiz em 1994, a primeira vez que eu fiz em São Paulo foi essa, né? Em 2013 eu fui de novo, aí eu me casei com uma mulher lá que era cadeirante, que inclusive já até faleceu esses dias, e ela tem uma filha pequena, e eu amei tanto aquela menina que eu botei o nome dela aqui, que inclusive ela ainda fala comigo, a mãe faleceu, mas ainda fala, e sempre que aquilo que eu puder ajudar, na minha condição, eu vou e ajudo, porque ela ficou sozinha com 13 a 14 anos, então como é que vai viver, né? Não é difícil, não é fácil, e só Deus aí para entrar, e eu não mais posso fazer mais nada. Somente orar e pedir a misericórdia de Deus. Bom, então tem aqui, né? Mas só que eu não fiz mais e agora eu só ando assim, em todo lugar eu só ando assim. É claro que em casa eu fico sem camisa, tá bom, meu irmão? Porque eu sou muito calorento e eu só durmo com ventilador, então se é você que eu durmo de calça, disso aqui, eu sou mentiroso, eu não durmo, tá bom? E Deus sabe disso, né? Talvez até os irmãos aí, as irmãs durmam dessa forma, mas eu não durmo, então eu durmo só normal mesmo, sem a roupa aqui de cima, e peço misericórdia a Deus, e ainda mais que eu sou cadeirante, tem gente que diz que não pode orar deitado, não sei o que, então como é que você vai orar? Então você ora deitado, você ora no banheiro, você ora em qualquer lugar, que Deus vai receber da mesma forma, tá bom? Aí 1 Coríntios, aqui onde a gente está, capítulo 6, né? Ou é capítulo 13, parece, se não me falha. Porque eu já aproveitei as marcações de ontem, aí eu escrevi outra ali de lado, mas aí dá esse entendimento de...
Eu me perdi aqui, eu fiz uma confusão, hein? Então, já que eu perdi, eu vou ver se eu me encontro aqui. Aqui está dizendo, eu só uso isso aqui se for necessário mesmo no hospital alguma coisa. Mas enquanto eu puder ler aqui, eu vou ler aqui, tá bom, meu irmão? Porque a Bíblia tem mais sabor, tem mais especiaria e mais paladar. Está lendo assim, ó. Não tem coisa melhor, tá bom? E já que é por ler ela diariamente, e eu estou muito preguiçoso espiritualmente, eu não leio, às vezes eu passo a semana para ler. Então, pelo menos um pouquinho aqui, mas só para não dizer que parou de ver de ler, tá bom? Então é isso aqui, ó. 1 Coríntios 3, né? Verso 17. 1 Coríntios 3, verso, 1 Coríntios capítulo 3, verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Não está falando um templo, não é esse dono das igrejas da Assembleia, Quadrangular, Universal, Adventista, Vaticano, não é aquele templo não, tá bom, meu irmão? Porque aquilo ali, se Deus já disse que não mora em templos feitos por mão de homem, parede de tijolo e tudo mais, ele não habita ali, e como é que Deus está falando daquilo ali? Não está falando não. Aqui é quem, se alguém destruir o templo de Deus, Deus os destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Pronto, aí, o templo de Deus, que sois vós. Pronto, então não está falando das paredes de tijolo, que nem aqui não, tá bom, de placa de igreja não, que isso nem, digamos que praticamente isso nem existia nos tempos da Bíblia, pronto. Só existia o templo de Salomão, que foi derrubado, tá bom? Aí depois fizeram um outro, que parece que foi, enfim, parece que já foi 3 tempos depois daquele de Salomão, que derrubaram no tempo de Jesus também, e só era aquilo que existia, tá bom? Não tinha esse monte de igreja, de adventista, de assembleia. Claro, eu vou dizer aqui, para você não dizer, rapaz, você é contra, não, até as igrejas do falso profeta, aí eu vou falar, eu vou terminar aqui e vou falar isso aí, tá bom? Então, não é o templo feito da Universal, ou da Adventista, ou do Católico e tudo mais, não é isso não. É o templo que sois vós, santo, né? E até falou aqui, eu fechei, mas falou aqui, você já viu aí também. O templo que sois vós, santo. Então, se você coloca na prostituição, no cabaré, no jogo de futebol, na idolatria do político, na idolatria das imagens, da Globo, de Big Brother, de Fazenda, de tudo. Aí você faz, aí do cigarro, do narguilé, da droga, da cocaína, das cachaças, das noitadas. Olha só, eu vivi em tudo isso, olha só, meu irmão, é bagunça pesada, hein? Aí dos gays, eu também já fui lá nas passeatas do gay lá em São Paulo, que aqui em Maceió não sei se tem, mas deve ter, que tem em todo lugar, isso aí o diabo deu no geral. Mas lá em São Paulo, como é famosão, aí ele enche a Avenida Paulista, então lá já se sabe, lá é mais pior ainda, tá bom? Aí eu vivi em tudo isso, né? Aí nos prostituição, todas as loucuras, aí ainda tem mais esse aí dos PCC, dos funk, e esse das carapetas, dos brincos, é porque eu não tenho coragem, viu, mesmo? Na verdade, eu não quero que fique perto de mim, senão eu ia colocar as fotos aí de pessoas parecendo um bicho, um orc, transformado disso aí, e essas meninas ia colocar uma foto dela aqui, que nem a Maria Massal, sem transformação nenhuma, para você ver que esses aqui, bom, eu vou só para tapear, mas eu não quero botar isso aqui perto de mim não, tá bom? Eu nem quero, não, só estou pregando aqui, mostrando para vocês que não é de Deus e não chega perto de Deus.
e que não é morada do Espírito Santo de Deus, como está sendo aqui a Maria Massal, tá vendo? A coisa mais linda, tá vendo? No espelho ali vê ela bem maior, mas aqui vê mais pequeno, mas é isso aí. Então, digamos que está passando aqui a Maria Massal, essas meninas tudinha, a Damares, a Aline Barros, a Estela e todas. Né? Agora também pode ser os pregadores, os outros cantores, os homens e tudo mais. Pronto, todos. Mas você não vai ver nenhum, tá bom, meu irmão? Com cara preta cheia de ponta e de tatuagem e tudo mais. Você não vai ver, né? Nem Aline Barro, nem Fernanda Bruno, nem Cassiane, nem ninguém, tá bom? Nem nos Gideões, nem em nenhum lugar. Talvez esteja em alguns lugares aí, algum pastor pegando cheio de caras pretas. Talvez tenha, mas não é no nosso conhecimento de famosidade que nem a gente sabe que são essas meninas, pastor Antônio Júnior, Bruno Leonardo e por aí vai, né? Pronto, vamos supor, o bispo Bruno Leonardo, né? Você olha assim, o jeito da fisionomia dele, já é até um jeito assim de diferente, não é nem que não um cara preta, tá bom? E a gente tem que dizer a verdade, né? O pastor Antônio Júnior, esse que prega aí, que tem milhões e milhões. O bispo Bruno Leonardo é o que mais tem. Eu sigo ele, mas eu não fico olhando as coisas dele não, tá bom? O do pastor Antônio Júnior eu ainda olho um bocado. Mas vamos lá, o pastor Antônio Júnior, né? Ele quando está vestido normal pregando, você está vendo que é uma pessoa vistosa, elegantemente dentro de Deus, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, como essas meninas aqui, né? Agora me diz uma coisa, será que uma pessoa de cara toda preta aqui, toda cheia de ponta, ela tem condição de ficar parecendo o bispo Bruno Leonardo? Esse que tem aí, pronto, é o que mais tem no YouTube, eu vi milhões, parece que ele tem quase 60 milhões, ganhou até as maiores placas do YouTube de premiação. Então, será que esses povos aqui do crime, esse de El Salvador, que é tudo assim das gangsters e tudo lá, aquele dos Estados Unidos que a gente vê nas gangsters, que é tudo também de cara preta e tudo mais, de falange vermelha, de crime e tudo mais, será que eles são parecidos mesmo com o Bruno Leonardo aqui, pastor Antônio Júnior? Já que vocês dizem que eu só falo de mulher, então eu vou falar dos homens também, tá pronto? Bruno Leonardo, que já veio até aqui, tá bom? O estado de futebol aqui, ele fez um show aqui evangelístico gratuito. Você ia lá e entrava sem pagar. E glórias a Deus por isso, né? Como eu não ando, eu sei que teve. Eu passei para lá tocando louvor, evangelizando. Foi um dia de sábado, tá bom? Aí eu fui para minha missão, mas ele fez aí e encheu o estado aí porque foi gratuito, a alimentação, que de alimento não pereceu e por aí vai. Então, graças a Deus por isso. Tomara que tivesse toda semana, tá bom, meu irmão? Glórias a Deus, hein? Mas não é assim, tá bom? É mais futebol, não tem essas coisas não, é raro, que nem teve o bispo Bruno Leonardo, foi raro. No estado do Repelé, aqui em Alagoas, em Maceió, tá bom? É isso que eu tô falando, né? Eu já fui para São Paulo 7 anos, então andei nos estados tudinho lá, Morumbi, que eu não pago cadeirante, eu só pagava no Palmeiras a metade, tá bom? Dos ingressos, né? Era 100 eu pagava 50, mas eu só fui lá umas 2 vezes no jogo de São Paulo e Palmeiras. Eu sou São Paulino, eu fui escondido, sem nada. Eu fui até com uma camisa verde, só para tapear, né? E nem o celular eu liguei com medo deles não me dar uma pancada, que eles não querem saber disso não, se é cadeirante não, tá bom? Mas ainda tinha Gabriel Jesus e tudo mais, na época que eu fui, ainda tinha que o São Paulo perdeu, parece ou foi 3-2, ou foi 3-1, foi algo do tipo aí. Bom, eu já andei em tudo aquilo ali, né? Arena Corinthians, Allianz Parque, Pacaembu, ia direto, e no Morumbi, que eu sou São Paulo. Bom, eu ainda sou, mas não torço mais. Aquele monte de camisa de São Paulo eu não tenho mais. Eu doei todo dia quando eu cheguei aqui. Eu desgostei, não quis mais, tá bom? Pronto, é assim. Mas eu ainda sou, mas não sou como era. Pronto, é assim, né? E aí, eu já andei em tudo lá, né? E aqui em Maceió, eu só andei aí quando eu ainda era bom, nesse estado de futebol aí. Então eu não andei mais nunca. Já tá, quer dizer, com 20 anos ou mais que eu não ando aí, né? Mas só tem futebol, tá bom? Não tem toda semana um show gospel, uma evangelização gospel. É raro ter isso, que nesse do bispo Bruno Leonardo, mas é só futebol e bagunçaria. É só ir, show, às vezes tem show também. É só para isso aí, é só para isso. Na verdade o mundo é bolado para isso mesmo, só para essas coisas aí que favorecem o abismo e não o reino do céu.
Bom, então tá as meninas passando aqui. Bom, as meninas não, já que vocês dizem que eu só falo nas mulheres, eu vou ter que tirar até a Maria Marçal daqui, né? Então eu vou falar dos homens aqui. Então tá passando aqui o Bito Bom Leonardo, Pastor Antônio Júnior, Luiz Gonçalves, Rodrigo Silva, Ivan Saraiva, Leandro Quadro, enfim, Júnior Trovão mesmo, enfim, Eliseu Rodrigo, todos que têm aí na famosidade aí, que nem a gente conhece o nosso conhecimento. Esse que tem um canal aí pregando as escrituras aí, um rapaz que eu gosto até de assistir ele vez ou outra. Enfim, tem vários aí. Mas você não vê nenhum com cara preta, tá bom, meu irmão? Deformado, né? Não, né? E as mulheres também você não vê, tá bom? O que você vê, as mulheres aí de pegando, todo transformado de cara preta, tatuagem e tudo, mas já é aquelas mulheres, não é que nem essas meninas aqui não, tá bom, meu irmão? De a gente ver o som, aquelas coisas boas não. São mulheres apagadas, sem nada, sem brilho, nem nada. Ou seja, ela pega aqui, aí quando é com uma semana ela faz uma tatuagem aqui. Aí pega aqui, quando é uma semana ela faz lá embaixo, lá na Anitta Fest. Aí pega aqui, quando é no outro mês, ela bota o piercing, bota um daquele de VACA aqui. Enfim, então é um evangelho morto. Que não serve para nada, não serve para nada. Né? Agora o evangelho que serve é o quê? Enquanto essas meninas estiverem de pé, enquanto esses pastores que eu falei aqui estiverem de pé, aí vamos supor, né, esses pastores estão aqui, não tem cara preta, né? Já esse que tem aqui, todos de PCC, de funk e tudo mais, de gangster, tudo tem, né? Será que são da mesma qualidade diante de Deus? Claro que não, né, meu irmão? A gente está vendo que um representa os poderes de mal satânico, mal e mal diabólico, e o outro representa o poder de Deus, que é aquele poder de construção, aquele poder familiar, aquele poder louvável, aquele poder de transformação, aquele poder que liberta, que muda a vida e que faz o milagre acontecer e o melhor de tudo, o impossível acontecer. Então, olha só, assim, às vezes eu fico até admirando eu, tá bom também, tá bom, meu irmão? Porque é assim mesmo, né? Antes, quando eu vivia lá no Morumbi e aqui também, na loucura de eu fumava, eu usava droga, eu não dormia, passava 2, 3 dias nas farras fazendo isso, eu parecia um zumbi de apocalipse também, tá bom, meu irmão? Aumenta ele agora, só que eu usava brinca aqui, 2, né? Aí eu usava, né? Então, eu parecia um efeminado, um zumbi de apocalipse, agora não desse daqui de cadeado, de chifre, de vampiro, ele bota até dentro de vampiro, tá bom? Que é só você colocar aí no Instagram e no Google e no Facebook, que na rede social vai aparecer todos eles aí, de bicho de todo jeito aí, dragão, diabão e de tudo, né? Inclusive, um irmão meu que eu tenho em São Paulo lá, que foi o mesmo que foi lá perturbar o profeta Barba, dizendo, perturbar no modo de dizer, mas que ele estava oferecendo uma Bíblia, dizendo que ia comprar uma Bíblia e tudo mais, que tem que dar o melhor para Deus. Então, outro tempo ele apareceu com um homem desse de lado, parecendo um diabão, um bicho todo cheio de ponto, cheio de coisa. E eu tenho uma colega aqui, e é colega dele também daqui de Maceió, onde nós nascemos e criou junto, que eu vi o comentário lá, eu fui só curiar, eu não comentei no fim nada, né? Mas eu percebi que era o diabo que estava ali perto dele, tá bom? Aí a mulher colocou lá, tá repreendido em nome de Jesus. E olha só, uma mulher que bebe, que estava até agora, esse final de semana eu vi, ela postou algumas fotos bebendo, curtição e tudo mais. Que ela não é crente, tá bom? Ela é mulher normal do mundo. Então ela bebe, ela faz tudo aí, né? Então, uma mulher assim, desse jeito, ela viu aquilo ali, se espantou e colocou lá embaixo no comentário, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Que coisa é essa? Tá repreendido em nome de Jesus. Olha só. Se ela que é do mundo e deveria... Eita, que coisa louca! Não, ela repreendeu em nome de Jesus. Imagina a gente que estamos querendo a melhoria do mundo. Então já se sabe, né? O dragão estava ali com meu irmão, transformado, personificado naquela pessoa. E o meu irmão também, eu já conheci a Adventista, mas eu não cheguei a me converter, eu conheci em 2010, né? Mas e comecei a fazer os estudos e tudo mais. As Bíblias que eu comecei a comprar de estudo
foi através do pastor Luiz Gonçalves na televisão, no Arena do Futuro. E foi em 2010, nesse acidente meu da cadeira de roda, quando a mulher me deixou e tudo mais, que ele foi como se fosse uma profecia de Deus, falando para minha vida, tudo que estava acontecendo, ele falando para mim, né? Então, aí depois eu fui para São Paulo, mas o meu irmão também se converteu, e por incrível que pareça, na igreja adventista do sétimo dia, né? Que tem até foto que nem eu ali, eu tenho foto da placa e tudo mais do batismo, e ele também tem, né? Então, na igreja adventista do sétimo dia. Aí o pastor que foi lá já em 2018, parece que foi quando eu tomei a decisão para voltar para Jesus, naquele negócio de pandemia e tudo mais. Ou então já foi Deus também querendo me mudar e teve que usar o mundo dessa forma para poder me converter. Enfim, assombrou todos nós, né? E aí foi onde houve também, digamos que na pandemia global, coronavírus, ela foi um momento de maior convenção, tá bom? Pronto, é isso aí. Então Deus usou aquela pandemia para me converter o mundo todo, porque todos nós estávamos com medo de morrer e de pavor. E a gente via a pessoa do nosso lado morrendo, tá bom? Inclusive na igreja onde eu andava lá, morreu um irmão meu que ficava conversando comigo, cadeirante, e morreu outro irmão novo também, assim que nem a gente, que andava normalmente, tá bom? Então, aí Deus usou essa, ou então deixou de abusar, enfim, eu sei que Deus usou, que houve convenção no mundo inteiro, e a nação só se converte assim, vamos supor, a nação não quer nada com Deus, né? Aí quando é que ela vai se converter, pelo menos uma boa parte dela? Quando começarem a soltar a bomba mundial atômica, tá bom? Aí quem é que vai querer? Oi, bomba atômica, oi, ateísta, oi, descrente, bota pra lá essa bomba, bota pra lá, não. A pessoa vai, oh meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Senhor, me livra, me tira, não deixa essa bomba aqui. Aí pronto, é quando começar a soltar bomba atômica, aí o mundo inteiro vai se lembrar de Deus, vai ser uma convenção universal, mesmo que no choro e na sofrência, tá bom? Infelizmente é assim, tá bom? Fazer o quê, né? Agora o melhor não é a pessoa vir que nem eu, né? Todo quebrado, todo cheio de cadeira de roda, que nem eu. Já praticamente todo arrombado, todo destruído. O bom é quando a gente vem pelo amor. O que é o amor? É que nem essas meninas aí, eu oro a Deus para ela permanecer para sempre, que nem a Damara e as outras, né? Aí tá ali, ó, por amor, louva por amor, se casa, não mora ali na igreja por amor, aí vai, até chegar a 20, 30, 40 anos ali, sem ir nem para PCC, nem para funk, nem para pancadão, nem mais nada. Olha só aí, meu irmão. Esse é o meu sonho. A Kete está aqui embaixo, Teixeira, a irmã dela de lado, Kemily Maciel, Tainá Vitória, Steph Yaxi, Maria Massal, Kiara Vitória, cantora Gaziela Silva e Raina Almeida. Bom, e eu ainda vou botar mais duas ali no fim do mês, e Deus vai me ajudar, eu vou botar aqui a Letícia Prudência e tudo indica que a missionária Camila Souza, lá de Fortaleza, da mesma terra da Kemily, da Kete e da Kiara Vitória, que eu gosto dela também. Inclusive, às vezes ela posta muita coisa que eu gosto e eu também reposto lá na minha rede social. Bom, imagina que eu oro a Deus para elas, as outras duas que eu quero botar ali, que é a Letícia Prudência e a missionária Camila Souza. Elas ainda são solteiras, tá bom, meu irmão? Não são tudo casadas. Agora, se eu já souber que são casadas, eu nem boto ali, já para ninguém dizer nada. Vai estar com as mulheres casadas daí, então. Se ela se casar depois daí, mas pelo menos eu botei aqui quando era solteira ainda, e graças a Deus por isso. Mas a questão não é essa. A questão é que eu quero ver todas essas meninas, todas as que eu coloquei aqui, e todas que estão aí fora, que não estão aqui, e os homens e tudo mais, é que eu quero que permaneça na palavra de Deus. Então, esse é o bom, principal, maior, e esse é o maior desejo da minha alma, tá bom? É que nunca o pastor Antônio Júnior caia, que ele nunca se separe da esposa, que o pastor que me converteu diante de Deus na profecia, Luiz Gonçalves, nunca caia, e mesmo se fraquejar, mas que retorne com mais força, enfim, que nunca caia daquilo. Como eu disse ontem aos pais da Raina Almeida, e a Raina Almeida lá nos vídeos, no comentário dela lá. Se tira a Raina Almeida tem uma voz doçura e tudo mais no louvor, né? Aí se tira essa menina do louvor, Deus o livre e guarda, e bota ela pro funk,
Aí é uma desgraça para a nossa vida no mundo inteiro, tá entendendo, meu irmão? Então a gente tem que louvar a Deus, orar a Deus para permanecer ela com a voz doçura. E a gente, se puder, a gente dá um agradozinho a ela assim, só para incentivar, tá bom, meu irmão? Se a pessoa puder, tá bom? Ó, Raina Almeida, eu tô podendo, em nome de Jesus, uma oferta tua aí para tu comprar um açaí aí, R$ 50, ou R$ 100, ou 1 milhão, pronto, você é o Elon Musk, pronto, 1 milhão, Raina Almeida, eu vou te doar 1 milhão. É porque foi Deus que tocou no meu coração, não é nem eu, que eu sou miserável mesmo por dinheiro, então foi Deus, pronto. Então, aí a pessoa faz isso, né? Aí, ó, Raina Almeida, toma uma boneca. Não, boneca, eu acho que ela nem brinca mais por causa da idade. Toma um vestidinho, toma uma aliança, uma correntezinha. Enfim, eu tô falando nela, mas é para todas elas, só que se eu puder, tá bom mesmo? Toma um agradozinho diante de Deus, porque foi Deus que tocou no meu coração. Por exemplo, a Kete Teixeira, essa que tá aqui, ó, a irmã da Kênia, irmã fiel. Elas pegam na rua também, tá bom? Aí ela tava lá na loja do comércio pegando, assim, tá a loja atrás, ela tava pegando, louvando, né? Aí eu vi uma roupa lá de R$14,90 e de R$29,90. E eu tava com um troquinho e eu queria pelo menos dar um pix a ela de uns R$70 para ela comprar aquela roupa que eu disse, ó, tá aí no vídeo, eu deixei no comentário dela aí, tá bom? Claro que eles excluíram meu Instagram com raiva de tudo isso, tá bom? Eles excluíram, esse já é o quarto ou é quinto que eu tô fazendo, tá bom? Aí eles com raiva de tudo isso, eles excluíram, tá bom? Aí se ela comentou ou não, ele já tinha excluído, eu não vi, tá bom? Então, olha, Kete Teixeira, eu vi aí atrás de tu, claro, além da mensagem que foi maravilhosa e ela entrou tanto na minha alma, uma roupinha aí de 14 e pouco e de 29 e pouco. Então eu quero doar uma pequena parte para tu, não por nada, é só porque tu faz um bom trabalho na vida da gente. Aí tu compra uma roupinha dessa que tá aí atrás de tu, pelo menos de 50, R$60. É mais ou menos assim, tá bom? Mas infelizmente, como é milhares e milhares de seguidores, ela não comentou ali e nem curtiu. E também eles excluíram o meu Instagram. Aí talvez ela tenha comentado e eu não vi porque eles excluíram, porque o diabo tá assim também, tá bom? Aí se ela dissesse, não, tudo bem, mas eu não quero não, mas eu quero, é o meu coração. Você foi mesmo que eu vejo Deus aí, então eu quero que você compre pelo menos um vestidinho aí de 50, R$70, para eu ver você vestido com ele louvando, e é mesmo que eu tá participando da sua vida mais ainda próximo, tá bom? É isso aí, é mais ou menos assim, tá bom? Mas o diabo não deixou, excluir meus Instagram, depois excluir o outro, e enfim, esse é o quinto Instagram que eu estou lá, tá bom? Que inclusive eu não quis mais nem botar o meu nome próprio, já de tanta vergonha deles excluir. Agora eu botei até o nome da princesinha Raina Almeida e coloquei lá em destaque, página de fã da Raina Almeida, aí postar louvores dela, da Maria Massal, repostei da Maria Massal, enfim, de todo mundo. Agora eu tô assim, porque não tem mais. Eu tô sem futuro aqui na tela, eu tô sem futuro aí pra nada, tá bom? Não? E glórias a Deus por isso, tá bom? Aí para eles não me excluir, porque eu já estou muito manjado aí eu fiz uma página no Facebook, eu já tinha, aí eu mudei para Princesinha Raina Almeida, posto foto e louvores dela, aí mudei o Instagram também para o nome de Princesinha Raina Almeida e botei lá, para todo mundo ver, né? Página de fã, de mirador da Raina Almeida, que o intuito é espalhar os louvores que ela canta e tudo mais ou menos assim, é isso aí, tá bom? Porque se eu fizer no meu nome, eles vão excluir de novo. Se eu disser a Raina Almeida, qualquer menina dessa que eu quero doar 20, R$30 para comer um açaí ali, um sorvete ali perto dela, mora um cabo de cana, aí eles excluem os meus Instagram para elas não verem, tá bom? É assim, o diabo tá assim, tá? Aleluia, graças a Deus, hein? A coisa é mais pesada do que você imagina, tá bom? Não é para comprar ela não, tá bom mesmo? Nenhuma delas. É só para a pessoa ver que a pessoa tá ali incentivando, é como se fosse uma incentivação e para ela se sentir amada mais do que já é. E glórias a Deus por isso. Então, como vocês viram aí, a gente pregou aí contra os cara preta de funk, de brinco, de cadeado e tudo mais, o corpo todo. E que você nunca vai ver uma pessoa com o corpo todo cheio de tatuagem de pince, ele pregando.
Tem um rapaz aí que é muito bom, ele é famoso, né? Era dois rapazes, era dois, né? Uma dupla. A Priscila Alcântara, que era do Bom Dia e Companhia do SBT, né? Que eu via quando era pequena, agora ela já tá bem grandona, cheia de tatuagem, cabelo vermelho. E o Yudi, né? Então, aí eles cresceram e já estão grandão, já estão grandão. Aí ela não quis mais cantar louvor e aí ela agora tá com o corpo cheio de tatuagem, com o cabelo vermelho mesmo. Cabelo vermelho e colorado, tá bom? Vermelho e colorado. E o Yudi também é gente boa, mas ele tá com cada brinco terrível desse tamanho na cara e tudo. Ou seja, vamos supor, ele pega muitas mensagens boas, ele faz muitas coisas boas, mas só que o corpo e a roupa que a gente vestir ainda tá lá no mundo, preso lá. Aí é com os funkeiros, aí não vai estar com os funkeiros, mesmo que seja levando a palavra, mas tá igualmente é o funkeiro lá, só mudou um pouco a palavra e a mensagem, ou seja, era necessário ele tirar aqueles brincos, aquelas argolas e tudo, o Yudi, né? O Yudi, eu tô falando do Yudi, que ele tem milhões de seguidores, tá bom? Aí, sabe, pronto, ele faz umas postagens, né? Aí muito apoia ele e um monte fica falando das tatuagens e dos piercing que ele tem. Então, se ele tirasse tudo aquilo, aí quem ia falar de tatuagem e piercing que ele tem, tá usando ainda como crente? Ninguém, né? Então, até nisso, era melhor para a vida dele, tá bom? Aí se ele mudasse também aquele jeito de se vestir, que nem... sei lá, essas pessoas da mundana aí que vestem aquela roupa de marca para se rebolar e tudo mais por aí. É assim, né? Para querer ser conquistador, pronto, querer ser o garanhão. É mais ou menos assim, então. Aí se ele mudasse, ele vestisse uma roupa mais convencional, mais social, mais voltada aos modos cristãos. Claro que eles não fazem isso, não vão fazer porque eles são famosos e quem move eles são famosidade, infelizmente é assim. Ele, digamos que ele sai do famoso lá do mundão, do SBT ou da Globo, aí ele vem para o mundo gospel, mas ele vê com aquele famosidade, tá bom? Então, ele não vai ser aquele convertido que nem eu e você não, tá bom? Ele vai ser convertido, mas vai ser um convertido, meia boca, né? Porque a famosidade é quem domina ele, tá bom? Os holofotes, os espetáculos de estar ali no meio do povo, passando autógrafo e tudo mais. Então, quem move eles são aquilo ali, tá bom? Que não vê as pessoas paparazzi e tudo mais, fazem filho e tudo mais, para ver aquela determinada pessoa famosa, né? Para pegar autógrafo e tudo mais. Então, quem move aquelas pessoas é o quê? É a famosidade, né? Se aquela pessoa, louvado seja Deus, eu vou dar uns tapas na Bíblia aqui, perdoe meu irmão, vou dar uns tapas na Bíblia aqui, tá bom? Olha aqui, ó. Antes eu tenho muitos vídeos aí, eu apaguei, tá, um bocado, tá bom? Lá embaixo mais. Que quando o diabo tava gritando muito aí eu chegava aqui, ó. Pei, pei, aí eu sentia que eles caíam lá e paravam um pouco o barulho, tá bom? Mas agora eu não faço isso nem a pau, que eu durmo até com ela aqui. Eu não gosto nem de dormir de travesseiro, tá bom, meu irmão? Aí, vamos supor, eu durmo a cabeça aqui, o travesseiro é ela aqui, eu faço a minha princesa aqui, é a Bíblia Sagrada, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o meu travesseiro, aí eu durmo, aí quando eu abro o olho, ele já tá fora de mim, eu boto de novo, então é a noite todinha assim, ela aqui, né? E eu já me acostumei que ela é tão dura, mas para mim eu não sinto mais nem dura, né? E a Bíblia é dura, não é nem para dormir em cima, então. Aí se Deus o livre e guarda, eu dormir e não se acordar mais, digamos assim. Aí quem me encontrar aqui, quando a polícia ou o bombeiro quem for, aí vai ver a Bíblia lá debaixo do braço, vai ver até os celulares e as coisas ligadas lá na rádio, na mesa direto. Oxi, ele deu, levou ele e ficou aqui rádio na mesa, as meninas tudo cantando aí, ou então vai descarregar, claro que vai descarregar, mas quando eles for pegar os equipamentos, vai estar as meninas tudo ali, foto delas, tudo mais, e a Bíblia Sagrada ali, ó. Aí agora só o que é que ele vai dizer? Olha, o irmão aqui, ele é pastor, é pregador, tem aí mesmo o canal dele e tudo mais, o Facebook está dizendo aqui. Agora como ele quer, ele está dormindo sem camisa. Aí ele não vai nem falar de que eu era pregador, ele vai falar porque eu dormia sem camisa. É assim, meu. O diabo é maldito, o diabo é maldito, hein, mesmo. O diabo aí é maldito, o diabo aí é maldito, é maldito, hein? Ele vai dizer, olha só, o irmão aqui, ele
botou ele para descanso. Mas olha como ele dormia aqui, ó, aqui. Aí pegaram a foto dele lá, o vídeo, e ele tá sem camisa. Ou seja, ele dormia nu, então não era crente, ou seja, aí ele já vai querer não olhar as pregações que a gente faz aqui e tudo mais. Ele só vai focar naquele que eu morri, eu tava sem camisa, né? Agora só que, aí me perdoe aí, tá bom, meu irmão? Eu vou falar pra esses otários tudinho que faz isso aí, que é usado pelo diabo, tá bom? Tu, ô idiota, quando tu morrer, alguém só vai botar uma roupa em tu, sua família mandar, tá bom? Porque quem vai botar é o dragão, é o defunto de Apocalipse, vai botar uma roupa em tu. Então o médico pode rasgar até os teus negócios, pode fazer tudo que tu não vai sentir mais nada, tá bom? E ele pode pegar tu também, lá os pessoal dos ML e tudo mais, e rasgar tu todinho, e até às vezes que nem passa coisa macabra aí, né? Ele fazendo ato sexual com o defunto e morto, então. Aí joga tu lá dentro do caixão, sem roupa, sem nada, nu, todo rasgado, tá bem, otário? Tá bom, otário? Então, é isso, não é a roupa aqui. O irmão tá dormindo todo de paletó, todo de gravata, e ele morreu foi pro céu. Não, não é isso não, não é isso que vai salvar não, vai salvar isso aqui, ó. É o conteúdo da palavra de Deus que tá dentro da tua alma e do teu coração antes de tu morrer, tá bom, meu irmão? Entra Apocalipse capítulo 14, não é a roupa não, né? A roupa você tem que se vestir para aparecer aqui e para aparecer diante dos olhos caídos aí. Eita, o irmão tá aqui na rua, aqui ó, irmão, ele tá sem camisa aqui, ó, irmão. A irmã tá sem sutiã, com os peitos desse tamanho aqui, a irmã, então. Aí a pessoa não pode fazer isso para os ímpios não dizer que a gente tá fazendo isso, né? Aí nas internet aqui, por exemplo, não dizer que a gente tá fazendo isso, né? Mas claro que a irmã pode dormir dentro da... Claro que a irmã pode dormir dentro do quarto dela, mal marido, ou seja quem for, até sem sutiã, até sem calcinha se ela quiser, só com lençol em cima, porque o corpo é dela e ela está na intimidade reservada dela. E quem estiver olhando ou filmando isso, aí já é filho do diabo, já é filho da serpente, Satanás, que aí Deus passa a amaldiçoar mais ainda quem fizer isso, tá bom? Se ela estiver dentro do quarto dela, né? Aí ela dorme sem calcinha, ou então com os seios de fora. Só com calcinha lá embaixo, ou então com short, enfim, ou então só com a blusa e lá embaixo sem nada. Aí algum filho do diabo vai ter uma foto dela e joga na internet. Eita, caiu a irmã na internet, caiu aí a irmã. Que na internet é assim, né? Eles colocam, tem uns vídeos pornográficos dos gays e dos derrotados, porque eles quis fazer. E tem aqueles que caiu na internet, que às vezes a pessoa nem sabe que caiu, mas tem o celular roubado e tudo mais. E caiu ali e botaram ali. Que é assim, o diabo também é assim, tá bom? Então, aí ela tava dormindo, né? Aí tiraram uma foto dela ou um vídeo, alguma coisa. Aí ela tava dormindo, ou no momento que ela não viu e fizeram aquilo distraidamente. Eu não tô falando as pessoas que abrem lá e ficam fazendo as poses não, tá bom, meu irmão? Eu tô falando aquelas que caem, né? Assim, tá no banho tomando banho, aí filmaram, caiu ali, aí ela não tá sabendo que estou filmando, então fizeram isso, o diabo também faz isso, tá bom? Ela tá deitada, ou num motel onde for, em casa mesmo, aí alguém, ou até um familiar satânico mesmo, tirou uma foto dela de calcinha ou sem, e botou nas internet lá do diabo, então ela não sabe de nada disso, né? Então, aí eles botam aquele nome daquele vídeo, caiu na internet, caiu na rede, porque são coisas que caiu ali. Não é aqueles gays, não é os gays, todo assim, que tá fazendo aqueles vídeos para ganhar dinheiro não, e nem aquelas mulheres que nem a Estete Igreja e Mia Khalifa, que faz para ganhar dinheiro já na intenção satânica de que assim vive, tá bom? Não é isso não, tô falando aqueles que caem, que às vezes nem sabem que caiu, tá bom? Que não é uma mulher. Uma mulher fez um vídeo, assim, né, com o ex-marido, foi ex-namorado, eu não sei. Aí ela deixou fazer, porque a mulher faz, tá bom, meu irmão? É até outro vídeo que eu vou fazer aí, pegando sobre isso, que nem a minha ex também, né? A minha ex não andava armada, né? Mas eu andava, tá bom? Eu andava com 38, não faltava 38 na minha cintura, então. Aí eu ia para as gandaias, aí eu digo, ó, põe aí, doidão, assim, não só uma de Deus, tá bom? Que quem tá no mundo é assim mesmo, e aí, doidão? E aí, doidão, ah, minha doidão, não vai, é tudo assim, só fala assim, meu irmão, só fala assim, não, ele assim, tá bom, meu irmão? Era eu, é todos eles, só fala assim, né? E aí, minha chegada, minha doidona, claro que era minha esposa, mas ainda era namorada, mas depois a gente se casou e foi morar junto, mas era ficante e sim, namorada é aquilo ali, porque a gente não se casou logo ali e foi morar não.
ficou indo ali nas discotecas, namorou por ali, ficou namorando e depois casou, mais ou menos assim, tá bom? Mesmo sendo de discoteca e de cabaré, tá bom? Que ninguém vai chegar num bar ou numa noitada, pronto. E ali conheceu uma mulher, ou a mulher conheceu um homem, não, vou se casar com você, pronto, então se casei, pronto, eu vou se casar. Não, não, ele se conheceu, foi pro motel e tudo mais, mas ali ele vai ficar que nem estão namorando e tudo mais, até chegar um ponto se ele mais adiante de querer se casar ou não. É assim, é tudo assim, tá bom? E ninguém se casa de repente assim não, tá bom? Então, aí antes da gente se casar, mas eu já andava armado, ela sabia, né? Aí eu botava a minha arma na cintura dela e ela não tem negócio de dizer que não, não, porque a loucura aqui é doida, hein, meu irmão? Ou ela fazia ou o bicho pega, meu irmão. É assim, doida. Ela bala comia, que é assim, né? O noivo não é assim, meu irmão, não é assim, doidão. É assim, tá bom? Ou ela fazia, ou então violência comia, bala comia. Ou então, então se você não faz, doidão, não, pega o beco aí, pá, dá tiro no chão para ela correr para lá, aí arruma outra noeira, porque não vai faltar noeira. Quando o cara, pelo menos na minha época, quando eu andava armado, não faltava noeira para andar com cabo assim, porque sabia que eu andava armado também. E tem isso também, tá bom? Na minha época, 30 anos atrás, 20 e tantos anos, era assim, né? Agora eu não sei, hoje é mais moto e carro, é mais ou menos assim. Mas na minha época, era pelo menos da parte da criminalidade, quando a pessoa andava armado. E aquela mulher dizia, rapaz, aquele doidinho ali, ele só anda armado, não falta um 38, não falta uma pistola. Aí é 5, 6 querendo coisar uma pessoa, querendo coisar as coisas dela, mais a pessoa. Tá bom? É assim, tá bom? E esse vai ser outro vídeo falando sobre isso, os interesses satanicamente nesse sentido. Mas aqui importa dizer então, a minha ex ia para a discoteca, mas e ela não tinha arma nem andava armado, né? Mas ela não levava minha arma, né? Aí eu ficava dançando lá dentro, a polícia vinha, mas só que polícia não pega mulher não, porque não pode, a lei não deixa, né? A não ser se vinha as mulheres também, né? Mas só que nas cadeias, nas gandaias assim, tá bom, meu irmão? Aí a polícia vem, aí como você conhece todo mundo, aí você bota lá nos bar, lá dentro das cervejas, tudo para lá intocado, a polícia vem, dá os baculeiros e tudo ali, mas não pega nada, porque era assim também eu e os vagabundos assassinos faziam aí, tá bom? Era pistola, era tudo lá guardado lá dentro dos bar, lá para trás, e os caras conheciam todo mundo, a gente estava sempre bebendo ali, então ele nem negava, tá bom? É assim, tá bom? É assim, é assim. O sistema é esse aí, o sistema é esse aí, tá bom, doidão? É assim, tá bom? Aí a pessoa é assassino, aí o cara, as polícias vêm, aí dá o toque, a polícia tá vindo aí, ele vai guardar a arma dele. O cara é assassino, o cara do bar vai dizer, não guarde não, vai não, porque esse cara é assassino, já matador e tudo mais, então como é que ele não vai guardar também mesmo? Aí ele deixa pra lá, né? Aí todo mundo fica no flagrante, tá bom? Mas só que a polícia geralmente não entra pra lá, ele só faz, dá os baculeiros por ali e depois sai, quando não encontra nem droga nem nada, tá bom? Aí, mas só que às vezes a arma fica na cintura da minha mulher, né? Que essa que eu passei 12 anos que me deixou, depois que eu fiquei assim. Então, mas eu vivi esse período todo mais ela macabro, assim, de droga, de violência e tudo mais, né? E depois foi que eu mudei e fui trabalhar, aí eu parei mais com essa onda de violência. Mas digamos que ela levava e nunca levou, né? Então, aí a mulher também é assim, tá bom? Ela pode até cometer um crime porque gosta daquela pessoa e fez aquilo porque gosta daquela pessoa. E também tem homem que faz isso porque é tão arriado com a mulher, aí faz determinadas coisas por causa dela, na incentiva, é mais ou menos assim, tá bom? Então, a minha ex-esposa, vamos supor, né? Ela fosse pega com a arma e não é dela, é minha. Aí se ela for uma mulher de origem assim, na gíria do crime, aí ela vai assumir aquela arma e ela vai pro presídio por causa daquela arma, olha só mesmo. Agora também se ela não for de origem, ela vai dizer, não, não é minha não, é o meu marido ou namorado aí que me incentiva e eu boto, eu ando com ela aqui, mas é dele, né? Aí ele que vai presídio é ele, né? Mas só que tem mulher que é tão origem assim, e tem delas que são mesmo, que ela vai pro presídio, mas não deu marido nem a pau. Não, não é dele não, é minha, é meu, a droga é minha, é tudo meu, enfim. É a onda do crime também tem isso aí também, tá bom, meu irmão? E às vezes ela assume aquele BO ali que nem dela, ou nem dela e nem dele era, mas vai ter que assumir, porque por detrás tem toda a violência, todo o sistema. Se ele dizer que era
daquela traficante, daquilo ali, daquilo lá, aí a chance dele e a família dele morrer é grande. Então, às vezes, ele prefere assumir a bocada quente. Então, é outra programação que nós falaremos a respeito dos noeiros, mas não esses caras pretos aqui, que agora é a imagem e semelhança do diabo, mas sim os noeiros, esse dos crimes, nas quais eles cometem essas atrocidades e outros assumem os BO, sendo que nem dele era, já com medo daquele noeiro maior lá, bandidão, não pegar ele e a família, aí ele assume as drogas e tudo mais, por causa do noeirão lá, ainda tem mais essa aí, tá bom mesmo? É o sistema é esse aí. Então, aí o conselho que eu vou dar nas outras programações é esse, que você nem vá para lá, deixa eles morrer para lá sozinho. E se você for passar aqui, eu geralmente passo pela favela ali e tem, tá bom? A gente percebe que tem por causa do movimento e tudo mais. Os movimentos deles são estranhos, não é que nem o nosso, né? Então, mas eu passo louvando, tá bom, meu irmão? Vou passando louvando. Às vezes eu compro um refrigerante, uma água, ofereço a um e outro, eles aceitam, e gente boa e tudo mais, mas eu passo louvando e vou-se embora, né? Mas e você aí, se puder, e se você for melhor do que eu para andar, não for na cadeira de roda, eu passo evangelizando, tá bom, meu irmão? Mas se você puder rodear meia hora depois ou 2 horas depois, para não passar, pular pelo eixo mesmo ali, é melhor para você, tá bom, meu irmão? É melhor para você e para sua família, tá bom? E se você puder, você mora num ambiente no Rio de Janeiro aí, no Rio de Janeiro e São Paulo. Aí você sabe que ali tem um tribunal do crime do PCC em São Paulo, né? No Rio de Janeiro é Comando Vermelho do Beira-Mar. Um é de Marcola e outro é do Beira-Mar, no Rio de Janeiro, né? Comando Vermelho. Aí você sabe que tem aquilo ali perto da sua casa, ou atrás de casa, ou na frente, ou não importa. Rapaz, olha, mulher, vamos fechar essa casa aqui, alugar. Quanto aluguel nos outros lugares é R$ 1.000 e aqui só dá para pegar 500, não. Vamos alugar 500, a gente tenta botar os outros lá, mas a gente vai sair daqui não, vamos ficar aqui não. Ou então a gente vai para debaixo da ponte, Deus proverá, aí é que entra lá Abraão lá com o filho Isaac botando na fogueira, e Deus mandou parar aquilo ali e proveu o cordeiro e tudo mais para colocar no lugar do menino. Então a gente vai para debaixo da ponte, nem que seja para debaixo da ponte, mas a gente não vai ficar aqui nessa corrente eixo do mal aqui não, como sendo blindagem de coisa satânica não. Então, infelizmente, o irmão tem que fazer isso se ele morar ali em cima daquele eixo ali, tá bom, meu irmão? Digamos assim, né? A boca de fumo e o tribunal de crime está aqui. Aí você sabe que é bala vai, bala vem. Aí não vai pegar um, mata e leva para os canavial para matar. Então, você, se puder não morar ali, não morar perto dele, melhor ainda para a tua vida espiritual e para a tua família não levar uma bala perdida dele e dos policiais, tá bom, meu irmão? Então, olha só, que livramento de Deus. Você mora lá perto, né? Aí você alugou uma casa e foi-se embora e fechou a sua. Ou então você alugou a sua mais barato e foi embora e inteirou e foi alugar em outro lugar, né? Então, você se livrou de ser submisso do crime, de levar uma bala perdida, uma facada e de estar vendo aquele sangueiro ali sendo derramado a todos os momentos, porque como ali é o eixo do mal, o eixo do maligno, é terra encantada por Satanás, então o sangue vai estar sempre derramando ali uma vez ou outra, tá bom, meu irmão? Ou então toda semana, ou então uma vez por mês, mas o diabo vai querer derramar sangue. Se ele derramou uma vez, ali naquele determinado lugar, ele vai querer derramar várias vezes, mesmo que não seja ali, mas em pontos mais próximos dali, mas não deixa de fazer, tá bom? É como aqui em Maceió, tem uma ponte lá que liga o bairro onde a minha mãe mora com outro bairro que desce pro lado de cá, onde eu moro cá. Então, aí tem uma ponte. Aí já colegas nossos e tudo mais, várias pessoas já suicidou. Aí já botaram gado, já botaram tudo, mas sempre ele sobe lá e suicida e pula. Então, ali é uma corrente que tem ali, que Jesus vai voltar e nunca vai parar de suicidar, tá bom, meu irmão? Porque a porta que está aberta ali, maligna, é maior do que o que a gente pode se imaginar, tá bom? E às vezes eu passava lá, eu não era nem crente,
Aí, olha só, meu irmão, é tão pesado esses negócios espirituais que ficava assim, vamos supor, a gente estudava lá no outro bairro lá, aí vinha de a pé, era assim, antigamente era assim, porque as condições eram miseráveis, não é que nem hoje, né? Aí a gente vinha para passar para a ponte que ela é bem grande, tá bom? Que liga um bairro no outro, então ela é mais de 50 metros de tamanho, é mais ou menos aí, né? Aí você, enquanto tá no começozinho, ainda vai lá, você escuta os negocinhos, mas ainda vai lá. Mas meu irmão, quando você vai chegando mais no meio, que a profundidade lá, que ela é uns 60 metros de altura, 70. Aí é que você vê voz e pula, vai, salta, salteia, cambaleia, enfim, meu irmão, olha. Aí eu digo, eu não era nem quente, isso aí ia se puder. Aí eu preferia pular a muretazinha, vir beirando as pistas, nem com os ônibus e o carro bata em mim, do que passar por ali, porque ali em cima, ali mesmo, onde a pessoa pula ou pula, a voz aumenta e fica, pula, vai, se joga, se mata. E se a pessoa não está se lembrando de Deus, ele está com coisa dívida, ele está com desemprego, ele está com um doente, ele está com um monte de mazela, a mulher deixou ele, foi embora e ele está passando ali. Pronto, até dá até programação também, tá bom, meu irmão? Que pelo menos fica mais recheado sobre essas coisas, tá bom? Os lugares encantados pelo diabo, né? Então, ele vai passando por ali, aí a mulher deixou, ou então ele está desempregado, desiludido, ou então ele está com a doença, pegou um diagnóstico, enfim, ele está com depressão, com um monte de coisa. Aí ele vai passando por ali. Aí os demônios começam a gritar, os que matou, os outros já ali, tá bom? Que é cheio de demônio, ali é porta satânica, é porta satânica, é porta satânica, aí o mundo é cheio de porta satânica, tá bom? Essas tatuagens aí, ó, de caveira, de palhaço, de capa, de moto, de tudo aí, ó, que não para, são portas satânicas, tá bom, meu irmão? Aberta para o maligno vadiar na terra, tá bom? Como eles conseguiram fazer isso, a gente não sabe, tá bom? É por isso que também essa defuntaria de Apocalipse de cara feita de tatuagem, pronto. Quando eu vejo uma mulher, meu irmão, dos pés à cabeça sem tatuagem, chega a dar vontade de eu voar querendo ela, tá bom? Agora, quando eu vejo uma mulher com esqueleto, carpa, lacrina, parece lacrina, uma palhaça que tem no crime. Enfim, com toda aquela bugiganga no corpo, aí eu vejo que tem portas estranhas ali, aquela aflição, aquele negócio estranho, aí eu não tenho vontade nem a pau. Agora só que algumas delas têm, mas é na conotação sexual, ou seja, ela faz aqui na lombar, ou então aqui, aí você começa a passar perto dela e ver tudo aquilo ali. Agora a intenção já não é mais da caveira do esqueleto, a intenção é você chegar e dizer, eita minha filhota, o pai tá online, pronto, é isso aí, tá bom? Então, elas fazem várias portas, são várias portas, tá bom? Uma é para mostrar os crimes, os roqueiros e as caveiras e as defuntarias do Apocalipse. E a outra parte é a parte do sexual, que ela faz aqui na lombar, e ela sabe que a pessoa é doida por uma mulher daquele jeito, tá bom? Pronto. Eu não posso nem falar, mas a gente talvez possa até. Então, a gente é doido quando vê uma mulher daquele jeito, né? Aí ela faz, quando ela faz uma tatuagem ali e ela fica daquele jeito, a gente só quer, ó, ir-se embora lá pro Apocalipse. Pro Apocalipse não, pro Titanic, né? Que é a escuridão, abismo. É mais ou menos assim, tá bom? E se for na frente, do mesmo jeito, né? Se ela colocar uma pimenta, morango e tudo ali, a gente quer ir-se embora, colocar leite condensado, colocar tudo lá, porque é isso aí, a conotação é essa aí, tá bom? Tá bom, meu irmão? Tem as portas desses caras pretos de tatuagem de tudo, que é os dos crimes, os do roqueiro e das coisas satânicas pesadanas, e as outras portas são essas que esses gays aí, os travestis usam, os trans, e as mulheres que elas botam aqui na lombar, aqui na região da lombar. Aí quando ela passa, você vê aquilo ali, aí como você ama muito e eu também amo, tá bom? Embora eu não faça mais por causa da cadeira, mas eu amo, né? Que a gente ama muito quando vê uma mulher assim, a gente vê uma mulher assim, aí você sabe o que eu tô falando, né? Perto da gente, né? Lá dentro do quarto. Aleluia, glória a Deus, né? Aí a gente fica doido. Aí quando a gente vê aquela tatuagem ali na lombar, a gente só pensa naquilo e daquilo ali, então. Aí quando a gente vê ela vem de frente, aí a gente vê
aquele tomatezinho, ou sei lá, morango, aquela pimentinha ali, perto dos umbigos por ali, e é assim que ela faz. A gente só pensa em colocar leite condensado em tudo lá, para a salada de fruta. Então é isso aí, tá bom? É isso aí. São as portas dessa forma que são feitas para levar você, seja para a loucura do crime, da violência, que são os gangsters, ou então seja para levar você para o sexual, que são aquelas mulheres que fazem nas coxas, na lombar, nos umbigos por aqui, por baixo, que você fica doido para querer dar uns tapas nela, não, dar uns tapazinhos nela e dar uns beijos até a manela. Pronto. É isso aí, tá bom? E nós temos que ter cuidado, porque não é, digamos que lá no tempo, quando a gente era criança, né? Não tinha isso, tá bom, meu irmão? Não tinha cara preta, tinha, mas não era que nem tem hoje, polícia, todo mundo é cara preta que nem tá aí, não tinha, mas todo mundo não podia fazer, geralmente ele fazia de castanho ou de presídio lá, aquelas tatuagens estranhas, tá bom? Mas agora, nos nossos tempos, não é uma mulher aqui e outra ali, outra lá, não, meu irmão, agora praticamente é quase todas assim, e agora, se já estava desgraçado, aí foi que desgraçou tudinho, mais ainda, porque, digamos assim, um homem cheio de tatuagem, você já sabe que ele não é flor que se cheire, e tanto sexualmente sugestivo ou criminalmente. E uma mulher também com tatuagem espalhada pelo corpo, a gente sabe que ali ela já namorou muito com vários tipos de coisa, e então fica tudo acabado, tudo destruído e tudo desmantelado, escancarado, escandalizado, que nem está aí. E agora, como a gente estudou sobre os caras pretos, os caras de tatuagem, todas essas pessoas que não chegam perto de Deus, porque Deus é mais ou menos isso aqui. Eu vou mostrar ela de novo para fechar aqui. É porque não mostra direito, mas Deus é mais ou menos isso aqui, ó. Sem cara preta, sem tatuagem, sem nada, né? Parece que ainda tem até mais dela, né? Eu tenho outra dela aqui. Eu não tenho vergonha de mostrar não, tem na Raina Meira também, porque o meu celular não tem porcaria nenhuma. Então, se você não vai ver um gay, não vai ver nada aqui, por causa de que eu não uso porcaria nenhuma, nem aqui nem aí, tá bom? Então, pronto, aí você vai ver um monte de foto da Raina Meira, por quê? Porque de manhã e de noite eu boto o louvor dela, aí como os vídeos têm direitos autorais, eu só boto o louvor e boto uma foto dela. Então eu boto uma de manhã e de noite, né? De manhã e de noite. Eu vou tirando e apagando, né? Tem um monte aqui porque, claro que você não vai. Geralmente eu pego 5, 6, 10 para ficar uma quantidade, dou fazer na semana. Então é um monte assim, mas eu vou botei uma de manhã, aí já apaguei. Aí de noite eu boto outra, aí termino com uma pequena oração, aí eu apago aquela outra, mas sempre vai ter um bocado dela aqui, porque eu trabalho diariamente com ela, né? E se eu botar o vídeo completo, aí ele dá tudo direito aos autorais, e também não vai passar a oração, tá bom? Porque o vídeo só tem a quantidade do vídeo, né? E aí, digamos que eu boto a foto, aí eu boto quase 8 minutos, aí ali passa o louvor e passa 2, 3 minutos de oração, e às vezes até 4 minutos, 5, dependendo do tamanho do louvor, é mais ou menos isso aí, né? Então eu faço isso 2 vezes por dia, só para dizer que eu não estou só aqui, e só para dizer que eu não estou só com a mente parada aí. Então vai ter várias fotos dela mesmo. Aqui acabou, já não vai mais, então é isso aí, né? Mas é que eu estou mostrando isso aí, né? Não tem tatuagem, não tem pince, não tem nada, só tem a natureza pura, que nem tem as outras meninas, diante de Deus está apresentável. Então o programa de hoje foi referente a isso, e te pedindo e te chamando, vocês, família,
você, marido, mulher, pai, mãe, criança, avó, tudo como um todo. No tempo da minha avó, enquanto estava tudo vivo, nem brinco nem nada a gente fazia, porque as minhas avós, meus avós eram rígidos e eles condenavam tudo isso aí. A gente lá bebia, fumava e tudo mais, porque ele ainda deixava, mas não aquelas cabarezadas, tá bom? Não aquelas loucuras que nem a gente faz depois que eles morreram. Depois que eles morreram, a gente fez tudo isso. Não, não era assim, tá bom? Então, vocês, avós, pai, mãe, criança, não faça pince, porque um pince, um brinco. Não, um brinco você, eu não sei nem se as meninas usam. Eu nem olho essas coisas, mas talvez use o par de brinco normal, né? O par de brinco. Talvez essas meninas aqui usem o par de brinco normal. E Deus não fala sobre isso, é normal. Só o par de brinco normal, não é aquele brinco extravagante não. O brinco normal, eu não sei nem dizer se todas elas usam, mas se usar é normal, né? Agora vamos supor, fez um aqui, fez outro aqui, aí depois eles enchem aqui de corrente, de ureia, de brinco. Aí um abismo, que nem o rei Davi disse no Salmo 42, um abismo vai chamando outro abismo, aí faz aqui, aí bota aquele assim que nem uma VA, CA, que fica que nem aquele anzol aqui para puxar o animal, enfim, aí faz uma tatuagem, faz outra aqui, faz outro buraco aqui, faz buraco na língua, faz no seio, faz lá embaixo, enfim, não, pelo amor de Jesus Cristo, não, você assim, Raidameida, eu vou até falar com ela e as mulheres do mundo inteiro todinha. Você aqui já é a coisa mais linda do universo inteiro e você não precisa botar nada no seu corpo para se transformar bonita, né? Você não precisa, Raina Meida e as mulheres do mundo inteiro, pintar o seu cabelo todo de vermelho, ou todo de preto, ou todo de amarelo, ou todo de azul, sendo que Deus já te deu os cabelos lindos, natural, que nem é essa cor natural que Deus deu a ela. Então você não precisa nada disso, tá bom, mulher? Você só precisa manter a saúde, comer bem, dormir bem, fazer exercícios para se manter bem também o conjunto da obra e, claro, acima de tudo, buscar a Deus na sua magistratura celestial e poderosa da melhor forma possível e que Deus te abençoe, Deus te ilumine e guie a tua vida em nome de Jesus. Um abraço e até mais. Amém.